aí, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho das funções trigonométricas, né? Obviamente, por questão de tempo, nós vamos nos ater a casos, a itens que são muito importantes, principalmente envolvendo a função seno e a função cosseno. Falar de gráfico, de período, conjunto imagem, tá? Principalmente o período, você pode usar formulinhas bem práticas, né, para você trabalhar, tá certo? Por questão de estratégia, nós vamos falar da primeira função, a função seno. Como toda função, você tem que definir um domínio, né? Você tem que definir aí um conjunto imagem ou um contradomínio, no caso aqui. A função seno é definida dos reais nesse intervalo que vai de -1 até 1. Lembrar que a função seno, ou mesmo a função cosseno, o maior valor é 1 e o menor é -1. Bom, como é que nós vamos definir a função seno? A cada valor do x, eu vou associar uma imagem f de x que é igual a seno de x. Essa é a função fundamental, básica, né? Ó, em cima dessa aí nós vamos trabalhar o que pode acontecer com o gráfico. Toda vez que você vai construir gráfico, o que você faz? Você usa, né, desde lá da sua oitava série, primeira colegial, você trabalha com tabelinhas. Só que na trigonometria tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Nós temos que detalhar um pouquinho mais. Essa tabelinha, obviamente, a primeira coluna você vai completar aí no seu caderninho. Eu já deixei quase tudo pronto para você poder ficar mais atento. Né, ó, uma coluna para o x e outra coluna para o y, no caso f de x ou seno de x. Agora, x é o arco que eu tenho que calcular o seno. Obviamente, você não sabe o seno de todos os arcos. No ciclo trigonométrico, então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqueles pontos que já chamou atenção. O zero, vai completando aí agora, ó. Aliás, já está na sua tabelinha, né? O zero, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Luiz, por que esses valores? Com eles eu pelo menos consigo ter uma ideia do gráfico. Eu estou dando uma volta no ciclo, né? Ó, e desses valores aí eu sei, por exemplo, que o seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, né, ó, seno de π é 0. Quanto que é o seno de 3π sobre 2? Isso, ó, -1, e o seno de 2π é 0. Então, com essa tabelinha aqui, eu posso pelo menos ter uma ideia do comportamento da função seno, tá ok? Tendo essa tabelinha, você vai completar agora, isso aqui eu quero que você complete, tá? Recordando aí, tem que ficar atento com esses valores. Completou a tabelinha? Tranquilo? Então, vamos lá. Você vai fazer o gráfico. O seu gráfico, no caso, né, eu tenho aqui o eixo x, o eixo y. O valor do seno pode ser aí 1 ou -1. Bom, para x igual a 0, que a gente percebeu, para x igual a 0, eu teria lá o quê? O y igual a 0. Para x igual a π sobre 2, nós teríamos o quê? O y igual a 1. Ora, para x igual a π, nós teríamos o y igual a 0. Se eu parasse aqui agora, o que eu pensaria? Ah, olha só, parece uma parábola de concavidade voltada para baixo, que é uma curva que vocês conhecem, né? Ó, só que nesse caso aqui, olha só, ao fazer 3π sobre 2, olha só, novamente o valor do seno tabelado vale quanto? -1. E o 2π, fechando a volta aí, o valor do seno vale 0. Então você vê, né, que parece que vai dar uma parábola, depois essa parábola ela inverte, então a gente vai seguir esse comportamento. Essa curva, você já tem no seu gráfico marcado, tá certo? Ó, é o que a gente chama de senoide. Veja que de 0 a π sobre 2 é o primeiro quadrante, π sobre 2 até π é o segundo quadrante. Ó, o seno é positivo no primeiro e segundo e é negativo no terceiro e quarto. Então você tem um comportamento do gráfico da função seno. Essa curva é chamada de senoide, se você quiser escrever aí, ó, tá certo? Bom, o que vai acontecer? O período. O que é o período de uma função trigonométrica? É o menor intervalo positivo para que se repita. Veja que nesse caso, de 0 até 2π, a curva fez esse comportamento. De 2π até 4π, se eu desse mais uma volta, eu vou estar repetindo esses valores. Então a gente fala que o período da função seno, nessa função seno, seno de x, o período 2π. Vai ser sempre assim? Não, daqui a pouquinho nós vamos ver isso. O conjunto imagem, se eu usar o conhecimento, você vai completar aí no seu caderninho. Ó. Tem 2 retângulos para vocês completarem. Conjunto imagem vai de -1 até 1. Como é que eu acho o conjunto imagem quando eu tenho o gráfico? Você pega o ponto de maior valor e menor valor para o y e projeta no eixo y, tá certo? Ó, então nós teríamos aqui esse intervalo de -1 até quanto? 1. Conjunto imagem, portanto, vai de -1 até 1, tá ok? Então essa revisão ela é importante ser feita. Completado o seu caderninho, vamos para o próximo passo, né? A função cosseno vai seguir aí o mesmo padrão, é uma função que domina os reais, quando a domina vamos pegar de -1 até 1, a cada valor x do arco, você associa uma imagem f de x que é igual a cosseno. Você vai fazer uso da tabelinha, né, de 2 colunas, tá certo? Já está até completada para você aí, ó. Novamente vai estar usando 0, π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Por sua vez, né, o cosseno de 0, agora mudou, cosseno de 0 vale 1, cosseno de π sobre 2, 0,
cosseno de π vale menos 1, tá? Fica atento ali, ó. Cosseno de 3π sobre 2 vale 0, cosseno de 2π vale 1. Com esses valores eu posso aí, né, ó, fazer um ciclo, uma volta, né, dar uma volta no ciclo trigonométrico e ter pelo menos a ideia, né, do comportamento do gráfico dentro de uma volta. Marcado aí os pontos, né, ó, nós temos aí esses pontos, apareceria agora a cossenoide. Lembra-se que a senoide já começou do zero e foi crescente. A cossenoide já começa aqui, ó, decrescente, decrescente, passa a ser o quê? Crescente, tá, ó. Aqui, ó, é positivo no primeiro quadrante, positivo no quarto quadrante, negativo no segundo e terceiro, tá certo? O período também é 2π, ou seja, de 0 até 2π, você tem esse comportamento aí da curva. De 2π até 4π, repete, 4π até 6π, repete. Então a curva não parou aqui, ela continua essa cossenoide para cá e ela continua também no sentido negativo, que você poderia trabalhar no sentido negativo. Conjunto imagem, o mesmo princípio, você pega o ponto de menor valor e maior valor, pode ser aqui também, projeta no eixo Y, nós teríamos aí, né, a retratação que nós já sabíamos desde lá do triângulo retângulo, que o cosseno maior valor é 1 e o seno menor valor é menos 1. Então um exemplo aí bem tranquilo, né, de função seno e cosseno, da senoide e da cossenoide. Bom, o que acontece? Se você pegar uma função geral, tá, da forma geral, a mais b seno de mx mais n, ou f de x igual a mais b cosseno de mx mais n, você vai ficar muito preocupado com esse a, com esse b. Então você viu que já completei aí, ó, esse a. Quando eu pego uma função seno ou uma função cosseno e somo um valor a, o que ele faz? Ele faz uma translação do gráfico. Você vai completar para mim, tá, no seu caderninho aí, ó, seguindo inclusive a seta, você vai completar para mim que esse a ele é responsável pela translação. O gráfico vai subir ou descer. Se o a é positivo, ele sobe. Se o a é negativo, ele o quê? Desce. O b que aparece nessa expressão geral aí, o que esse b vai ser responsável? Ele vai ser responsável, você vai completar para mim aí, fazer o quê? Aumentar a amplitude, aumentar ou diminuir, altera a amplitude, né? Aquela curva ela vai subir mais ou ela vai descer mais, né? Ó. Então você ficar atento, a função desse b é esse. Luiz, mas como que é isso na prática? Vamos ver então aqui, completar o nosso geralzão, um esqueminha para você seguir. E esse m? Esse m tem uma importância fundamental. Agora há pouco nós vimos o exemplo, né, que a função seno e cosseno de x, o período é 2π. Agora, uma expressão geral começa aqui, retratando todas as possíveis funções, o m ele até altera o período. Esse n, né, que eu fiz questão até de colocar aqui, você não vai se preocupar com ele, ele vai fazer a translação na horizontal, só que esse tipo de assunto não é cobrado aqui no país, tá? Mas existe também. Agora, pode até aparecer dentro da função o valor do n, quem você precisa mesmo é o m. Vou repassar? O m ele vai alterar o período, né? Então, quando, por exemplo, se o m for 1, eu caio naquele caso do seno de x, aí o período é 2π. Agora, se o m for 2, 3, 4, o que vai acontecer? Se o m, no caso do cosseno também, for alterar o valor, o que vai acontecer? Tem uma formulinha, mas altera então o período. E você lembrar que o b altera a amplitude e aqui vai ser responsável pela translação do gráfico. Para você compreender isso, vamos ver se vocês entenderam. Eu vou colocar aqui um gráfico. Ó, esse gráfico aí, ele está representando quem? Pensa um pouquinho. Essa curva seria, você acha que é da cossenoide ou a senoide? Isso aí seria o quê? A função f de x igual a quem? A seno de x, tá? Ó, f de x igual a seno de x. Nós fizemos agora há pouco. O que aconteceria se eu pegasse agora uma outra função, tá? Nessa outra função, eu colocasse f de x igual a 2 seno de x. Eu quero em cima dessa função, né, colocar aqui 2 seno de x. Eu estaria dizendo para vocês aqui, ó, nesse momento, né, ó, que o b, olha só, vale 2. Tá? Ó, eu estou pegando a função fundamental, multiplicando a função por quem? Por 2. O que isso vai causar em termos gráficos? Bom, a coisa é simples, ó. O gráfico, então, passaria a ter esse comportamento aqui, ó. Aonde eu tinha uma alteração de menos 1 até 1, eu vou ter uma observação agora que a função 2 seno de x, ela vai ter amplitude, o gráfico dela vai subir e vai descer um pouquinho mais. Ó, onde era 0 continua 0, 2 vezes 0 seria 0. Aonde ela seria 1, 2 vezes 1, 2, então cresceu. Onde seria 0 continua 0. E aonde é menos 1 passa a ser o quê? 2. Mas não deixou de ter o comportamento da função o quê? Senoide. Tá, ó. Portanto, pessoal, ó, a gente teve esse comportamento aí da função seno, só corrigindo aqui, né, do menos 1 passaria a ser menos 2, agora há pouco eu falei errado, e eu quero aí o conjunto imagem. Se eu pensasse em conjunto imagem, ó,
que vai acontecer ali? Ó? Eu projeto o maior ponto aqui sobre o eixo Y e o menor ponto sobre o eixo Y, eu teria aí o conjunto imagem aqui agora, ó, passou a ser o intervalo que vai de -2 até 2, tá certo? Então a função desse P foi causar essa alteração, tá ok? Vamos lá então. Bom, cálculo do período, tá? Toda vez que eu tenho que calcular o período, eu preciso desse artifício todo, montar o gráfico para obter o período? Não. Então vamos partir da definição genérica da função seno e cosseno. Se eu quero aí o período, tá? O período então seria 2π sobre quem? Módulo de m. Se eu quero calcular o período de uma função, basta pegar a lei de formação. Nessa lei de formação, você procurar o valor do m. Aí eu quis destacar, eu até tirei o n para não ficar confuso. Você vai procurar o m, aquele valor que multiplica o x dentro do arco. Ligou? O m dentro do arco. Então, olha só, esse valor vai estar multiplicando o x, tá? Tanto no seno quanto no cosseno. A gente pode demonstrar que o período é 2π sobre módulo de m, tá? Por questão aqui de tempo, né? Ó, nós vamos ficar então com a formulinha aí, ó. Como vai funcionar isso? Olha só. Imagine então essa função aqui, ó. Construa o gráfico indicando o período e o conjunto imagem dessa função. f de x igual a 2 mais seno 2x. Eu quero fazer um teste com vocês. Vocês viram dois exemplos básicos do seno e cosseno. Eu quero agora, dentro, né, que você já montou dentro da trigonometria, você vai tentar construir o gráfico dessa função e, ao mesmo tempo, indicando o período, tá? O período já pode até fazer direto, se você quiser, usando a fórmula que nós acabamos de ver, você completou no seu caderninho, tá? Mas eu quero também um conjunto imagem. E esse conjunto imagem tem uma técnica, depois nós vamos mostrar também, que é possível você achar o conjunto imagem sem o gráfico. Então, tanto o período quanto o conjunto imagem, você pode fazer sem o gráfico, mas pode vir uma questão discursiva cobrando de vocês a construção desse gráfico. E como é o primeiro aí, né, eu vou dar um tempinho aqui para vocês, vou marcar aqui, ó, 3 minutinhos, dá um pouquinho de trabalho, tá certo? E daqui a pouquinho eu venho conferindo. Valeu?
E aí, pessoal, ó. Vocês perceberam que esse exemplo aqui, ele dá um pouquinho mais, né, de trabalho. A função f de x igual a 2 seno de 2x, tá? Então quer que você preste muita atenção. Se você não conseguiu, achou que é complicado, está se sentindo inseguro, preste atenção. Como nós vamos fazer isso aqui, ó? Obviamente já percebeu que a tabela mudou, né? Por que ela vai ter que mudar? Olha só, eu tenho a função f de x, né, ó, que é 2 mais seno de 2x. F de x igual a 2 mais seno de 2x. Bom, quando eu vou construir um gráfico, eu preciso do x e do y, ou f de x. Então, primeiro passo, você vai prestar atenção que na sua tabela, nessa coluna aqui, ó, você vai colocar o arco. Como eu vou calcular é seno de 2x, eu vou abrir uma coluna e colocar o arco 2x. Você vai completar para mim aí. Nesse 2x, quem eu vou colocar? 0, π sobre 2. Pode completar com calma. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. De novo, são os mesmos valores que nós fizemos com seno e cosseno de qualquer função, qualquer que seja o arco, 2x, 4x, x mais π, x menos π, né? Qualquer que seja o arco que apareça ali, você vai abrir uma coluna para esses arcos que são tabelados. Tá ok? Tá entendendo? Então esse que é o truque. Só que na hora que eu vou jogar lá no gráfico, eu não vou jogar o 2x. Para construir o gráfico, eu preciso de quem? Do x. Então, vamos repassar. Você vai completar 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá ok? Pronto. Agora, se você completou, você vai prestar atenção agora. Você vai completar aqui a coluninha do x. Tá? Como vai ser isso? Se você já tem o valor do 2x, ora, é fácil completar o valor do x. Se o 2x é igual a 0, então é lógico que o x só pode ser quanto? 0. Oh, mas como que eu adivinhei isso? Eu simplesmente igualei 2x a 0. Vou explicar melhor. 2x igual a π sobre 2. Obviamente o x só pode ser o quê? π sobre 4. Vamos explicar isso, ó, como havia prometido. Tá? Vamos usar um cantinho aqui. Ó. No primeiro caso, eu fiz 2x igual a 0, passo 2 dividindo, o x tem que ser 0. No segundo caso, eu tenho 2x igual a π sobre 2. Passo 2 dividindo, né? O que acontece? O x vai ser π sobre 4. Isso aí não precisa aparecer na sua resolução. Isso você pode fazer num rascunho à parte, não há necessidade. É só para você entender que você colocou aqui e o valor do x você vai o quê? Estar dividindo. Então vamos ver se você entendeu. Se aqui o 2x vale π, antes de eu completar a tabelinha, ó, eu não vou mais ficar escrevendo não. Você já entendeu o princípio, né? Ó, você vai passar o quê? Dividindo, tá ok? Então vamos lá, ó. Então vamos voltar para a nossa tabela. Ora, se 2x igual a π, você vai completar aí com quanto? X igual a π sobre 2. Se o 2x igual a 3π sobre 2, quem vai ser o valor do x? Vai passar dividindo 3π sobre 4. Aqui fica fácil, ó, 2x igual a 2π e o x vai ser quem? Π. Você percebeu que eu destaquei essa coluna. Essa sim, ó, é aquela que eu vou precisar para jogar no gráfico. Porque o gráfico eu construo a partir do x e do y, ou do f de x. Bom, a próxima coluna aí você vai completar com seno de 2x. Tá? Ó, seno de 2x. Agora, de novo, esse seno de 2x você vai olhar para esses arcos. Que é a mesma coisa, você pegar o 0 e colocar no lugar do x. 2 vezes 0, 0. Se eu colocar π sobre 4 aqui, 2 vezes π sobre 4, π sobre 2. Então você não precisa fazer essa conta. Você já se organizou para essa coluna ser auxiliar. Então é uma coluna auxiliar dentro da sua função. E você, obviamente, aí, eu quero que você complete, né? Ó, seno de 0, 0. Seno de π sobre 2, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. E seno de 2π vai dar quanto? 0. Então você vai completar essa tabelinha, prestando atenção nesses valores, tá ok? Tá? Bom, feito isso, agora a outra etapa, e muito importante, tem que ser feito com muito cuidado. Então vamos usar esse exercício como modelo, tá? Ó, eu preciso agora construir a coluna do f de x. Completou aqui a terceira coluna, tá ok? Então vamos completar aqui agora a última coluna, o f de x. Como que eu vou completar? Aí a lei vai te dizer, ó, a lei está dizendo que você vai pegar o seno de 2x e somar com 2. Seno de 2x somar com 2. Aonde eu vou pegar esse seno de 2x? Aqui nessa coluna. E vou somar com quem? Com 2. Deixa eu deixar aqui pronto para vocês, ó, para vir explicando aqui bem lentamente. Olha só. Aqui, o f de x seria, na realidade, o quê? Ó?
o f de x vai dar 2 mais quem? 0. 2 mais 0, 2. O próximo valor, eu pegaria 2 mais, eu vou olhar aqui, ó, seno é 1. 1 dá quanto? 3, está aqui o 3. 0, volta a repetir, 2 mais 0 daria quanto? 2. E assim por diante. Agora, cuidado aqui, ó, 2 mais menos 1, né? Tomar cuidado, vai fazer uma subtração, dá 1. E 2 mais 0, 2. Tá? Ó, então vamos limpar isso aqui. Então tá aí sua tabelinha, você já tem uma primeira parte. Você já ganhou pontos numa questão discursiva, que isso aqui seria interessante, ser uma questão discursiva, né? Que você vai mostrar a sua técnica de construção de gráfico. Completou a tabelinha, tá ok? Tá tranquilo? Então o que nós vamos fazer agora? Você vai, vamos voltar aqui, cursor. Vamos então aí, né? Agora, o que eu fiz aqui? Eu vou estar chamando a atenção quem eu preciso, da coluna X e da coluna Y, ou F de X. Nós vamos construir o eixo X e o eixo Y, lembrando, né, quais são os valores que vão aparecer aí, ó lá, 1, 2, 3, já deixar isso pronto, tá, ó. Você vai colocar, ó, x igual a 0, agora você vem, x igual a 0, quem é o y? 2, então vamos marcar aqui o ponto 0, 2. Depois, x igual a π sobre 4, você vai marcar aí o ponto que, ó, x igual a π sobre 4, seria o valor do y 3, então você vai marcar aqui o quê? π sobre 4 e 3. X igual a π sobre 2, vai marcar aí o quê? Olha lá, 2. X igual, tá? Eu vou acelerar aqui um pouquinho, mas vou dar um tempo para vocês completarem aí tranquilamente, ó, tá? E você vai até o último valor. Você está fechando aqui dentro de uma volta, tendo comportamento dentro de uma volta. Então esses 5 pontos vão me dar aqui um comportamento. Lembrando que é uma função seno, você percebeu? Não deixou de ter um comportamento da senoide. Então vou repetir, ó, x igual a 0 dá 2, x igual a π sobre 4 daria 3, x igual a π sobre 2 daria 2, x igual a 3π sobre 4, a imagem seria 1, e x igual a π, a imagem seria quanto? 2. O que vai ser o gráfico? O gráfico continua sendo a senoide, você vai agora ligar esses pontos com a curva, não faça de forma retilínea, tem que fazer, né, de forma assim, arredondada, viu? É muito importante isso, tá? Ó, então não é um crescimento linear, a função seno não é linear, não segue a função do primeiro grau, nem do segundo grau, então é uma senoide, ó, tá? Tem esse comportamento aqui, ó. Bom, então a primeira etapa seria isso, numa questão discursiva, você já marcou aí, né, inúmeros pontos ao construir esse gráfico. E você viu quem errou lá na tabelinha, justamente ficou bem perdido. Quando é que eu jogo x, quando é que eu pego 2x, tá? Ó. Então, sabendo construir a tabelinha, sempre vai ser por esse caminho. Você vai conseguir ter aí uma noção do gráfico. Bom, conseguiu construir o gráfico ou não? Espera mais um pouquinho. Tranquilo? Então, olha só, o que você vai fazer agora? Vamos completar aí, ó. O período vai ser o quê? Π. Você vai observar onde começou o gráfico, ele veio crescente, crescente, decrescente, né? Ó, agora passa a crescer novamente, e aqui ele vai repetir exatamente o que estava acontecendo aqui. Então, olhando o gráfico de 0 até π, ó, o intervalo, ó, onde começou, aonde acabou, eu faço π menos 0, π. O período vai ser o quê? Π. Se eu construir o gráfico, através do gráfico é o seu período, embora tenha a formulinha que o período é 2π sobre o módulo m. Conjunto imagem, o que seria o conjunto imagem aqui? De 1 até 3. Se eu repetir aquele procedimento, o ponto de menor valor e o ponto de maior valor, o projeto aqui no gráfico, vai de 1 até 3. Então, o conjunto imagem de 1 a 3. Se numa questão discursiva, ele pede para você indicar o período e a imagem, não deixar de fazer isso. Lembrando que a gente pode fazer o período e a imagem sem o gráfico. Tá? Ó, mas no caso aqui, como nós construímos já o gráfico, eu teria aí, então o período e o conjunto imagem. Tá ok? Muito atento a isso, viu que dá um pouquinho mais de trabalho. Quero que vocês repassem isso aí, tá? Em casa, no caderninho. No AVA vai ter um exercício lá para você estar trabalhando também, reforçando isso um pouquinho mais, tá? Nunca esquecer do AVA, tem sempre, né, bons exercícios, referências para vocês trabalharem em casa, tá ok? Podemos prosseguir? Deu tempo de fechar aí? Então vamos lá. Olha só, eu fiz aqui uma comparação para vocês terem uma ideia que pode acontecer em termos de gráfico. Novamente, né, ó, você tem a ideia aí da função seno, né, seno de x, é aquela básica, a referência, e aqui a 2 seno de x, que agora há pouco nós trabalhamos. Ó. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Bom, vamos sumir aqui com essa função seno de x, vamos ficar só com a 2 seno de x. Você tem isso no seu caderninho, não precisa copiar não.
Bom, pode acontecer de tentar te surpreender com módulo. E se fosse, por exemplo, para construir, né, o gráfico da função f de x igual a módulo de 2 seno de x. Se misturar módulo, o que você vai lembrar? Qual é a função do módulo da matemática? Fazer um valor o quê? Negativo se tornar o quê? Positivo. Porque o módulo num positivo, ele mesmo. Então, na verdade, o módulo num positivo continua e o módulo negativo ele vai o quê? Alterar. Então, olha só, a função, né, módulo de seno 2x, o que aconteceria? Você perceba que essa parte do gráfico aqui, ó, que ela é o quê? Negativa, perdão, ela passa a ser positiva. É como se você fizesse um rebatimento aqui em torno do eixo x. Ficar atento para esse tipo de função. Para esse aqui não vale aquela regrinha do período, né, 2π sobre módulo m. Você viu que ele veio aqui, ó, em π ele fez uma curva, de π até 2π ele fez outra curva. Então, se fosse perguntado a vocês, nesse caso aqui, ó, qual é o período, né, ó, quer que você até deixe observado aí, que o período não vale aquela formulinha. O período, como sendo 2π sobre módulo de m, então, nesse caso, você não pode usar. Você vai olhar aqui, ó, vai pegar um ponto de início, onde ele começa a repetir, o período, então, seria π menos 0, daria π. Tá? E o conjunto de imagens, se eu quisesse o conjunto de imagens dessa função, eu vou projetar o gráfico, olha só, ele vai de quanto? De 0 até quanto? 2. Só vai existir a parte o quê? Positiva. Vou aproveitar aí, ó, e anotar aí junto, conjunto imagem, tá? Você pode anotar aí no cantinho, ó, de 0 até 2. Então, são aqui algumas observações, né, que eu estou fazendo em cima desse gráfico. Ficar atento, então, quanto ao período e o conjunto imagem. Apareceu o módulo, você faz o gráfico normalmente sem nódo e a parte negativa se torna o quê? Positiva. Olha só esse exemplo aqui, ó, tá? O segundo exemplo aí no seu caderninho. Vejam vocês, seja a função f de x igual a 2 mais 3 cosseno de π menos 3 meio de x. Olha a armadilha, hein? Tá? Quando eu quero o período, eu preciso do m. m é aquele número que está multiplicando o x. Ele é negativo aqui, ó, menos 3 meio de x. Vamos fazer esse aí junto. Eu tenho a função, eu tenho que me concentrar na função. O valor do a é 2, o valor do b é 3, mas quem eu preciso mesmo é do valor do m. Como eu quero o período então seria 2π, você vai completar isso sobre módulo m. Aqui você pode usar a fórmula, não tem módulo, então você pode usar a formulinha. Então seria 2π sobre módulo de m. E quem é esse m? m é aquele número que vai estar multiplicando o x, não vai pegar o π não, hein? É o que está multiplicando o x aqui, ó, menos 3 vezes x sobre 2 é a mesma coisa que menos 3 meios. Vai substituir aqui na sua formulinha, então vai ficar 2π sobre módulo de menos 3 meios, módulo de menos 3 meios daria mais 3 meios. Portanto, aí, regrinha da divisão, conserva o primeiro, que é 2π, e multiplica pelo inverso. Inverso de 3 meios, 2 terços. Se eu fizer essa multiplicação, o período, então, seria aí 4π sobre 3. Viu como é fácil? Tá? Precisou construir gráfico? Não, daria um gráfico meio complicado de você fazer, né? Mas eu não preciso do gráfico para achar aí o quê? O período. Tá? É só usar o quê? A formulinha. Completou no seu caderninho aí? Tá tranquilo? Podemos prosseguir? Quer um tempinho a mais? Então vamos lá. Repetindo, período é 2π sobre módulo de m, né? Então, módulo de menos 3 meios, 3 meios, tá ok? Você conserva o primeiro, multiplica pelo inverso, 2 terços, tá? Aí sim, 2π vezes 2 daria 4π sobre 3, tá ok? E por último aqui, ó, eu quero o conjunto imagem dessa função. Para achar o conjunto de imagem, vamos explicar aqui uma regrinha prática. Como esse aqui é o maior valor, o cosseno, o maior valor seria o quê? 1. Você vai substituir aqui o y, 2 vezes 3, aliás, 2 mais 3 vezes 1 daria quanto? 5. E quando ele for menos 1, né, o y seria 2 mais 3 vezes menos 1, daria menos 3 mais 2, menos 1. Portanto, o conjunto imagem é o intervalo que vai de menos 1 até quanto? 5. Sem a necessidade de construir o gráfico. Vamos repetir? Cosseno, o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. Então você pode usar essa regrinha prática, você acha aí o conjunto imagem. Então é um jeitinho fácil de você trabalhar o conjunto imagem. Período, usa a formulinha. Grande abraço.